Gabriel, vamos falar da partida de amanhã, claro, mas eu queria saber como tá essa ausência pós Thiago Silva, assim. Thiago Silva foi importante, pelo menos contra o Bahia, marcou o gol naquela partida, da Copa do Brasil ele também acho que ele retorna, se não estiver enganado. Baita zagueiro que dispensa qualquer comentário. O pós Thiago Silva, a saída dele não foi, pelo menos pelo pouco que eu vi, não foi das mais amorosas. Como é que tá essa situação? Ele não soube. Acho que não soube sair. Acho que a parada é essa, assim. Ele sai. Ele tinha um contrato, ele já queria desde o início sair. Gol do Remo? E o Flamengo empatou também. Eu não fiz muita questão de ficar avisando, não. Mas o Flamengo empatou de pênalti, Arrascaeta. Eu ia te interromper se pega o pênalti, mas aí sem pegar o pênalti, deixei pra lá. Mas o Thiago, quando ele assinou, ele queria assinar até dezembro mesmo. E aí ficava indo pra Londres e tal, de ir e voltava, a família lá, não sei o que. Ele veio, jogou 1 ano e meio, e ele tinha essa liberação no contrato dele, essa possibilidade de ser liberado em dezembro. E aí, cara, só que todo mundo, o contrato dele era até julho, né? Ele tinha essa possibilidade de liberação, mas o contrato até julho. Então ele saiu de uma maneira que eu acho que não aumentou a idolatria, pelo contrário, até arranhou. E pro Fluminense, o Fluminense já sabia da saída dele, e confiava muito que ia trazer o Nino. Porque no meio do ano o Nino pediu pra voltar pro Fluminense. Entrou em contato e tal. O Nino tem uma situação familiar lá do filho dele, que é uma complicação pra ele voltar pro Brasil. E ele tava desesperado pra voltar. O Fluminense foi e entrou em contato com o Zenit pra tentar fazer uma proposta. A gente falou, em dezembro a gente volta a negociar, agora eu não vou vender. Chegou em dezembro, o Zenit falou, em julho a gente volta a negociar, agora eu não vou vender. E aí travou tudo, falou isso pro Palmeiras também. Então o Fluminense não teve o Nino, fica na guarda pra contratar um zagueiro, entre aspas, o substituto do Thiago Silva é o Nino, que vem só no meio do ano. E o Fluminense perdeu alguns zagueiros, perdeu não, se livrou de alguns zagueiros, Thiago Santos, Manuel, que já estavam ali em final já de passagem, e trouxe o James, que é o zagueiro do Mirassol, uma boa revelação do Brasileirão. Só que assim, não é um zagueiro experiente, experimentado em Série A. Um zagueiro jogou uma Série A só e jogou uma Série B só, e antes disso jogava a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Assim, é um cara que em 2 anos a vida mudou. Então, isso para jogar ao lado do Freitas, que também não é um zagueiro... Acho que o termo técnico seria um zagueiro maluco. É aquele zagueiro que vai acertar uma virada de bola espetacular, vai chegar igual um doido fazendo um desarme, e na bola seguinte ele perde o tempo de bola, dá um passe errado e entrega um gol. É um zagueiro maluco, é altas emoções. A zaga do Fluminense virou um problema. O Fluminense, passou o primeiro jogo agora contra o Botafogo sem levar gol na temporada. E nessa sem levar gol não, sem levar gol de bola aérea. O Fluminense tinha, até o jogo contra o Botafogo, tinha feito 5 jogos. Os 5 times que o Fluminense enfrentou fizeram gol de bola aérea no Fluminense. Tipo, com todas as combinações de zaga, com goleiro, sem goleiro, com bola aérea, com escanteio, todos faziam gol de bola aérea. E isso começou a ser uma preocupação, no geral, assim, porque o Fluminense tem um dinheiro para contratar um bom zagueiro. Tem 10 milhões de euros para contratar agora um bom zagueiro, o Fluminense tem esse dinheiro. Só que se pegar esse agora, chega no meio do ano o Nino, que é considerado um ídolo, voltar, e aí? Ele vai voltar pro Palmeiras, não vai voltar pro Fluminense. Então o Fluminense tá apostando que consegue segurar para negociar o Nino no meio do ano e não perder o Nino, por esse contexto de idolatria. Só que até lá, uns zagueiros pouquíssimo confiáveis, porque desde zagueiros, igual eu falei, do James, que é pouco experimentado, até zagueiro maluco, igual o Freitas. O Ignacio ainda não empolgou, eu diria assim, no Fluminense. A gente esperava que ele empolgasse, ele ainda não empolgou. E o Igor Rabelo, até agora também, talvez a mesma coisa, assim, não tenho nada pra criticar, mas também não tem nada pra elogiar. Então, é uma zaga que não passa confiança. Acho que esse é o termo, assim, do Fluminense com a saída do Thiago Silva. O grande... O William José é uma preocupação pra mim quando eu vou enfrentar qualquer time, eu olho o centroavante e os 2 zagueiros. Falo, cara, são caras bons de bola aérea? Deu merda. Eu tô nesse naipe, assim. Amanhã, inclusive, é o James e o Freitas. Os titulares são eles. Eu acredito que o Fluminense vá colocar time titular, tipo assim, tudo que tem de melhor contra o Bahia. Tem sido esse o planejamento. Mesmo tendo... Domingo tem Maricá no Campeonato Carioca, o Fluminense precisa de um empate pra ser campeão da Taça Guanabara e pra semifinal em primeiro. Então, tipo esse regulamento só vocês pra entender, viu? Com todo respeito. Esse até que é simples. O Carioca tá simples esse ano. São 2 grupos e passa os 4 primeiros dos 2 grupos. Não tem muito... E o da... Mas, assim, porque na minha época o Guanabara tava na final do estadual e acabou, simples. Agora também... não, é porque... A Taça Guanabara é tipo campeão da primeira fase. É só porque tem um histórico longo de título da Taça Guanabara, eles meio que inventaram ali um troféu pra poder manter. Mas não ganha nada. Nem vantagem. Uma volta olímpica e um troféu.
Isso aí dá pra ganhar. Mas a vantagem é ser primeiro do grupo. É só isso, basicamente. É ser primeiro do grupo. Tá bom. Mas, tipo assim, tá muito tranquilo o final de semana. Então, provavelmente, vão botar titular contra o Bahia. Deve rodar o time contra o Maricá. Então, deve ser o time principal, assim, do Fluminense. Inclusive, amanhã a gente tem uma lei do ex boa de zagueiro, né? Alguém com 3,80 metros, o David Duarte, que é o titular. O Bahia deve repetir a equipe que venceu o Corinthians, inclusive. Deve ser a mesma equipe do Bahia, com o Mingo e o David Duarte, além do William José, a galera aí da bola aérea. Não é o forte do Bahia a bola aérea, não. Isso aí você pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas tem o William José e tem o David Duarte aí para fazer essa função. Expectativa para amanhã, Gabriel? Sua equipe titular de amanhã, equipe repetida também, vem de um triunfo no Clássico. Qual o time do Fluminense amanhã, meu velho? 11? Cara, seguindo a lógica, assim, novamente, eu não sei se o Serna viajou, tá? Eu deixo só esse detalhe aqui. Provavelmente sim, mas é porque a gente ainda não conseguiu confirmar porque a gente não viu o vídeo. Mas ele tava machucado? Não. Seria só a questão de ser poupado mesmo, se fosse poupado, assim, de uma viagem ou de alguma coisa. Então só esse é o único asterisco ali, porque o Everaldo já seria reserva mesmo. Mas o Everaldo nem garantiria que ele seria reserva, na verdade. Vou falar o time, depois eu falo os detalhes. Assim. O time provável seria meio que repetir o time do Grêmio, assim, o time que enfrentou também a primeira rodada do Brasileirão. Que é com Fábio, Samuel Xavier, Freitas... Fábio, Samuel Xavier, James pela direita, Freitas, zagueiro pela esquerda e aí é uma dúvida. Arana ou René, segue sendo uma dúvida. O Arana jogou domingo, então acho que o René jogaria agora. O meio com Martinelli, Nonato e Acosta. E o ataque com Canóbio, Serna e John Kennedy. O Hércules, que seria o outro volante ao lado do Martinelli, ele se lesionou no final da temporada passada, então tá finalizando o tratamento de recuperação agora. Então esse seria, tipo... E o Soteldo também, o Soteldo já é banco. E aí a única dúvida seria o Serna. Se ele não jogar, quem tem jogado mais ali também pela ponta é o Santi Moreno, que veio da MLS também no ano passado. Teria essa possibilidade. E se o Everaldo viajou, por momento e por lógica, não teria qualquer lógica o John Kennedy ir pro banco. Mas o John Kennedy é o único jogador que jogou os 6 jogos do Fluminense no ano até agora. Ele pediu pra voltar mais cedo, ele jogou com a molecada da base, jogou contra a Madureira, foi pra Bacaxá aqui em Saquarema jogar contra a Boa Vista. Então ele jogou todos os jogos. Ele é o único que atuou em todas as partidas do Fluminense, tomou entrada dura, se machucou, voltou ainda pra jogar 20 minutos no jogo seguinte. Então, tipo assim, por lógica, não faria sentido poupar ele desse jogo, por exemplo, porque tem o Maricá domingo. Mas, enfim, numa dessas, às vezes o cara tá pra estourar, mas se ele viajou, provavelmente vai jogar, deve ser esse o time mesmo do Fluminense. Do lado do Bahia também, não, sem muitas novidades, pelo menos a expectativa é essa, né? Deus é mais. Eu ia falar Marcos Felipe, Deus é mais. Tá até aqui, ó. Você viu que ele virou banco na Turquia, né? Tá aqui. Teve toda uma situação, inclusive falaram que o time tava devendo dinheiro ao Bahia, não estão devendo dinheiro ao Bahia nenhum. Só se estiver devendo dinheiro ao Marcos Felipe. Aí é um... Ou o Bahia que tá devendo a eles também, né? Porque às vezes o Bahia que pagou pra levar o Marcos Felipe. Tem sempre essa possibilidade também. Que isso, eu ia falar Marcos Felipe. Tá aqui, a cruz do repreendimento que fica aqui agora. É o Ronaldo, goleiro, camisa número 1 agora. Gilberto rapidinho. Na lateral direita. Há um tempo atrás, você faria quase isso sobre o Ronaldo também, tá? Antes do jogo de ida da Copa do Brasil. Antes do jogo de ida da Copa do Brasil. Você tava fazendo. Ronaldo, Marcos Felipe, eu já não sei. João Paulo tem que ser titular. Tinha essa também. Mas depois que o Ronaldo viralizou o mundo com uma defesaça, virou a chave, né? Irmão, é seleção agora. O cara, desde o segundo tempo da partida contra o Corinthians ano passado, virou outro goleiro, irmão. O cara faz defesa de Gordon Banks, irmão. Tudo que precisava era João Paulo ser contratado. Exatamente. Porque foi na mesma época, não foi? Na época que chega João Paulo, ele embrasa total.